Ora, boa tarde a todas e a todos. Senhor Diretor da Escola, caro colega e amigo, Senhor Diretor-Geral, caras colegas, caros colegas, caras amigas, caros amigos. Cabe-me a mim agora introduzir aqui esta ideia de cruzar um pouco as medidas dos planos de ação estratégica com aquilo que é o projeto de autonomia e de flexibilidade curricular. A nossa ideia essencial sobre isto é que tudo isto são instrumentos, são estratégias. E eu, de algum modo, queria acentuar esse aspecto muito forte. O que é essencial são as aprendizagens dos alunos. E aquilo que nos deve mobilizar sempre é aquele princípio basilar de que a condição natural da escola é o sucesso. Não propriamente um sucesso administrativo, mas seguramente um sucesso sustentado em aprendizagens de qualidade e que permitem depois a integração, a inclusão e tudo aquilo que é o desenvolvimento humano e social. Eu fiz alguns exercícios que gosto muito de fazer, porque tenho esta propensão natural para usar números. E este exercício deve-nos levar a pensar em muitas coisas. Em primeiro lugar, nós temos hoje disponíveis alguns instrumentos de diagnóstico. As provas de aflição não deixam de ser instrumentos de diagnóstico. Se quiserem, instrumentos de regulação colaborativa. Se quiserem, instrumentos de regulação induzida. Se quiserem, instrumentos de autorregulação. Não são mais do que isso. Não são seguramente instrumentos de regulação coerciva. Isso não são. Mas tendo esta informação em cada uma das nossas escolas, sobre cada um dos nossos alunos, sobre as nossas próprias áreas curriculares, vale a pena tirar partido deles e tentarmos aprender com eles e, sobretudo, tentar construir processos de melhoria a partir deles. Este primeiro exercício que eu fiz foi baseado numa amostra de 11.514 alunos dos cerca de 97.000 que em 2017 fizeram a prova de aflição do segundo ano, neste caso em português e em matemática, mas também nas expressões, e em que eu coloquei esta ideia muito simples. Quando nós vamos olhar para a compreensão da oralidade, para os diversos subdomínios do domínio da leitura e da iniciação à educação literária, da gramática e da escrita, e que no cômputo geral serão cerca de 1 mais 3, 4, mais 5, 9, mais 4, 13, à volta disso. Uma questão interessante é que aquilo que surgiu como determinante, como de veras significativo, como mostrou mais consistência do ponto de vista de uma estrutura hierárquica de desempenho, foi a redação de um texto organizado e coeso. É determinante, é o que tem mais impacto, é o que cria mais efeito nesse processo. Em segundo lugar, a capacidade de identificar nomes, adjetivos e verbos, já estamos na gramática. No primeiro estávamos na escrita. Em terceiro lugar, o cumprir a instrução quanto ao tema e ao formato. E temos aqui, digamos, o perfil, o melhor dos perfis, das dezenas de perfis que foi possível apurar nesta amostra de 11.000 e não sei quantos alunos, e onde nos dá esta estrutura hierárquica que poderia ser prolongada se fôssemos acrescentando níveis. Ainda assim, é já uma estrutura com uma capacidade explicativa muito forte relativamente à estrutura deste teste. Por que é que eu coloco esta pergunta? Porque quando eu vou cruzar algumas medidas dos planos de ação estratégica, e que eu não identifico aqui a escola, não faz nenhum sentido identificá-la, eu vou encontrar muitas medidas de flexibilização curricular. Algumas delas que depois induzem medidas de flexibilização
de flexibilização organizacional. Algumas delas depois induzem flexibilização curricular. Mas vou encontrar, por exemplo, neste caso, uma questão muito interessante que tem a ver com as ciências experimentais, a articulação interciclos, a colaboração dos docentes dos vários níveis de ensino, e em que, como podem verificar nesta escola, surgia, por exemplo, a produção de textos e de diferentes formas de registro, tabelas, gráficos, esquemas, a concepção e construção de pósteres, maquetes, o próprio Fórum Ciência, com a apresentação de trabalhos dos alunos. Ou seja, nós temos aqui esta possibilidade de, em atividades que aparentemente nada teriam a ver com a questão do português, onde são momentos, oportunidades extraordinárias relativamente à tal produção de texto, relativamente à tal compreensão, à oralidade, relativamente à organização de um trabalho, relativamente ao desenvolvimento de competências de leitura, de escrita, de oralidade, de gramática, etc. E, portanto, o que eu queria trazer com este exemplo era: não deixem de usar estas oportunidades de aprendizagem numa lógica transversal. Transversal, porque nós temos, de algum modo, alguma preocupação muito grande com a questão da leitura e da escrita, porque as provas de aferição sugeriram fragilidades significativas ao nível do segundo ano. E nós temos alguns dados que vieram mostrar que nós, ao nível do primeiro ano, até estamos, do ponto de vista das declarações, das percepções dos professores, muito na média da OCDE relativamente ao nível do bom e muito bom, mas caímos no segundo ano para níveis, e era aqui aquela questão, caímos para níveis preocupantes, porque perdemos 10 pontos percentuais ou mais do ponto de vista da qualidade das aprendizagens, que de algum modo se refletem a seguir numa outra estrutura e que tem a ver com aquilo que é o seu impacto na matemática. Eu trago este exemplo, que foi, de algum modo, também uma experiência em que eu tenho estado muito envolvido, fazendo parte integrante dela, portanto sou suspeito. Estou emocionalmente muito ligado a esta questão. Mas tenho bem presente aquele perfil de competências dos alunos no que respeita às competências digitais, no que respeita ao bem-estar, no que respeita à diversidade de fontes de currículo, no que respeita à comunidade como fonte de aprendizagem. E o que nós aqui temos é a possibilidade, hoje, de tirar partido da disponibilidade dos territórios, designadamente dos municípios, com os seus planos de promoção de sucesso, e que estão a ser agora aprovados nos piores jornais, para, por exemplo, do mesmo modo que aquela escola anterior já fazia, aprofundar a possibilidade de, ao nível do currículo das ciências, podermos não só fazer articulação vertical, mas tirarmos partido de centros de ciência, tirarmos partido de universidades, permitindo e conseguindo que as pessoas se desloquem às escolas e que as escolas se desloquem aos centros, tendo contacto com outras fontes, outros materiais, outras linguagens, outros conceitos, outras abordagens, com inevitável impacto nos processos de avaliação. O que aqui está tem que ter impacto no meu e na minha abordagem avaliativa, porque já não estou ao nível da sala de aula, já não sou, digamos, o único responsável do currículo, já estou a partilhar esta possibilidade de aprender com noutros locais, com outros atores, com outros meios, com uma condição: sob a liderança pedagógica do professor. É importante que tudo isto mantenha, em absoluto, a capacidade de ser o conselho de turma, de ser o conselho de docentes, de ser o professor titular, ser o diretor de turma, a definir o quando, o como, o aonde, com quem, em que momento, para que de facto não se perca essa liderança neste processo. Claro que é tudo isto que se percebe que é lúdico, é informal, mas é fantástico.
Isto é real. 2016. Com questões muito interessantes do ponto de vista das capacidades, atitudes, competências, saberes, tudo aquilo que, no fundo, a escola promove e procura fazê-lo com muita competência. Depois trago-vos outra árvore de regressão. Esta é não é bem de regressão, é de classificação, estou a usar variáveis nominais. Mas vejam a interação entre a prova de português e a prova de matemática das provas de aferição do segundo ano. E vejam como os resultados da matemática são muito determinados pela capacidade de leitura e iniciação à educação literária, compreensão dos enunciados. São muito determinados pela própria gramática. E é por isso que é absolutamente indispensável nós conseguirmos que no final do primeiro ano de escolaridade estejamos ao nível da excelência na leitura. Absolutamente indispensável. E é absolutamente indispensável conseguirmos que aos primeiros sinais de fragilidade tenhamos respostas por via das possibilidades que a flexibilização organizacional e a flexibilização curricular hoje permitem nas escolas. Porque esse é um dado novo deste país, desta terra. Hoje há condições, do ponto de vista da flexibilização organizacional e da flexibilização curricular, para abordar estas questões de uma forma preventiva, de uma forma imediata, com as soluções mais diversas que cada escola, que cada conjunto de professores consiga, de facto, idealizar. Mas suportando-se em evidências. O que é absolutamente indispensável é eu perceber que o que estou agora a fazer resulta e eu continuo. O que estou a fazer não resulta e eu paro e mudo. Tem que encontrar outro caminho. E também temos um novo dado, é a disponibilidade de alguns territórios, eu diria da esmagadora maioria dos territórios, estarem também disponíveis para ajudar nesta tarefa, não no plano pedagógico, mas no plano social, no plano cívico, no plano colaborativo, serem complementares, serem convergentes, serem, no fundo, estarem disponíveis para essa articulação. E, portanto, este perfil que nós aqui temos, o que é este? Eu vejo mal, a idade não perdoa, seja como for, há aqui compensações relativamente elevadas, 76, não é? Este perfil, vejam, cá está, o conhecer ou o conhecer, mas em termos da leitura e iniciação à escrita, o conhecer ou o conhecer, mas em termos da gramática, acrescem uns pontos percentuais significativos ao desempenho em termos do conhecer ou conhece, mas na matemática, no domínio números e operações. E, portanto, eu não posso esperar grandes resultados em matemática lá para o 4º ano, lá para o 5º ano, se eu entrar frágil naquilo que é a língua materna, naquilo que é a questão essencial da compreensão, da argumentação, da produção de texto, do desenvolvimento do raciocínio, do pensamento crítico. Isso manifesta-se no domínio da língua. É por isso que eu estou sempre atrapalhadíssimo, apesar de ser casado com uma mulher de inglês-alemão, quando me pedem para falar em inglês a expressar o que estou aqui a dizer. Não seria capaz de o fazer com a mesma propriedade. E transformar-me-ia em alguém que pouco percebe do assunto. Porque não era capaz de comunicar simplesmente. Não era capaz de argumentar. Esta fragilidade no português, nas nossas crianças, é isto mesmo. Cada um de vós que é mau fluente ou mau conhecedor de línguas estrangeiras, tentem colocar-se nessa condição
e percebem que tudo o resto se vai desvanecer e desconstruir como um castelo de cartas. Eu trago-vos também um exemplo muito interessante que mobiliza disciplinas como iniciação à programação. A DGE tem o seu programa de iniciação à programação. Matemática, educação visual, português, inglês, e que é simplesmente fazer abordagens de figuras geométricas, propriedades geométricas. Quando eu tenho, por exemplo, alguns artefactos tecnológicos, porque os tenho na escola, todos não têm, mas há escolas que os têm até iniciação à programação. Aqui está um exemplo que é extraordinário do ponto de vista da sensação informal, lúdica, da aprendizagem, trabalho colaborativo discente, da aprendizagem entre eles, de eles a ensinarem aos adultos como estão a fazer, de colocarem novos desafios, em que a abordagem das figuras geométricas, das propriedades geométricas, das grandezas e medidas, das amplitudes, das localizações espaciais, estou apenas a falar de metas curriculares de algumas das disciplinas, podem ser abordadas no jogo do labirinto, através de um conjunto de etapas que eles vão construindo, que eles vão deslocando e que estão a tocar exatamente nas metas, eu até digo metas curriculares, para deixar isso muito claro, nas metas curriculares das várias disciplinas. Depois dá coisas destas. Dá miúdos deitados no chão que toca à saída e não saem. Dá miúdos que toca às 5h30 e os pais esperam porque eles continuam lá. Dá miúdos com uma disponibilidade e uma vontade de estar na escola, de aprender, de ser feliz. Dá níveis de rigor, de precisão, relativamente à necessidade de medir, de usar esses artefactos. Porque, de outro modo, um erro de 1 centímetro na programação é o desastre na perda do jogo. Mas dá, sobretudo, capacidade comunicativa, dá, sobretudo, a capacidade de fazer autopesquisa em inglês para traduzir a programação em bloco, dá a capacidade de adquisição de competências, dá a necessidade de fazer a planta da sala previamente para a seguir programar e dá exatamente esta fantástica coisa que é a possibilidade de eu ter flexibilização curricular, agora afirmada de forma formal, com espaço de autonomia suportada em termos legais e, como tal, ser facilitador de um processo que já não é um processo excepcional, já não é um pouco às escondidas do Ministério, mas é, de facto, um processo que pode ser construído e está a ser construído naturalmente por vocês. E pronto, esta é a história de 2 exemplos que eu aqui resolvi trazer, que, do meu ponto de vista, casam bem algumas das medidas dos planos de ação estratégica. Uma das medidas é de um plano de ação estratégica de uma escola não TAPE, de uma escola do Programa de Promoção Nacional, do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Outra medida é do Plano Plurianual de Melhoria de uma escola TAPE, e, portanto, está aqui tudo envolvido, não é? E em que estão perfeitamente no centro daquilo que é a filosofia da transversalidade curricular, da flexibilização curricular e de uma abordagem que pode ser realizada a partir de temas, problemas, áreas de interesse e, às vezes, das próprias disciplinas, no seu cerne natural da vida, porque continuarão por aí com esta dinâmica, não é? Muito obrigado. Era o que tinha para vos dizer.